No mundo que parece, né, cada vez mais controlado, um novo livro chamado Passaporte 2030 chega, fazendo um alerta bem direto. Bora mergulhar nas páginas dele e entender os argumentos que são bem polêmicos que ele apresenta. Logo de cara, a capa já entrega muito do tom do livro. A gente vê essa imagem de uma cabeça humana que virou uma gaiola. É uma metáfora visual bem forte porque o autor, o Guilherme Fiuza, chama de o sequestro silencioso da liberdade. E olha, o livro já chega com o pé na porta. Ele não perde tempo e já lança uma série de perguntas bem provocativas. Começando com essa aqui: como é que a gente chegou nesse ponto? Essa pergunta, na verdade, serve de ponte para a gente entender o que é, de fato, o argumento central de toda a obra, essa ideia de um sequestro silencioso. Então, a grande tese aqui é a seguinte: a de que o mundo estaria entrando numa nova forma de totalitarismo. Mas veja bem, não aquele totalitarismo clássico, sabe, com tanques na rua. Segundo o autor, seria um sistema de controle bem mais sutil, progressivo e que vem disfarçado de uma causa nobre: a proteção da vida humana. Tá, mas para a gente entender como esse tal novo totalitarismo poderia ter surgido, o autor primeiro nos leva numa viagem no tempo. Ele pinta um quadro de um mundo que, segundo a visão dele, foi perdido bem recentemente. O livro começa descrevendo um passado recente e quase utópico, uma tal civilização vitoriosa, que depois da queda de muros e da expansão das liberdades, parecia ter superado os seus maiores desafios históricos. Pois é, o livro chega a chamar esse período de Era da Harmonia, sabe? Marcada por estabilidade e até por uma revolução tecnológica que parecia prometer mais democracia. O argumento dele, no entanto, é que essa era foi desmantelada e de uma forma surpreendentemente rápida e fácil. E aí que vem o ponto de virada. Segundo o autor, tem data e motivo para isso ter acontecido. Ele aponta a resposta global à pandemia como grande catalisador, um momento crucial em que essa civilização baseada na liberdade, nas palavras dele, acabou. Aqui o autor faz um paralelo que, olha, é bem ousado. Ele argumenta que o verdadeiro fim do mundo como a gente conheceu não foi o 11 de setembro, com toda aquela destruição de cinema, mas sim a crise sanitária 20 anos depois, de uma forma menos visível, mas para ele muito mais profunda. E essa crítica fica ainda mais pesada quando ele faz uma comparação histórica bem forte. O autor alega que a resposta à pandemia, na prática, atropelou o Código de Nuremberg. Aquele código que proíbe experimentos médicos forçados, sabe? Para ele, as populações foram submetidas a um experimento obrigatório. E para dar um peso a essa crítica, né, sobre a proporção das medidas, o livro foca num número bem específico que ele apresenta como uma peça central do argumento dele: 0,0027%. Esse número, que vem de um estudo citado no livro, seria a chance média de morte por Covid-19 para a faixa etária, de 0 a 19 anos. O autor usa esse dado para questionar a base científica por trás da imposição de certas medidas para as populações mais jovens. Toda essa crítica ao que aconteceu recentemente serve então como uma base para o principal alerta do livro, que é sobre o futuro, um plano global que ele identifica como a Agenda 2030. E para criticar essa agenda, o autor usa uma tática diferente. Em vez de dados, ele cria um diálogo meio satírico, sabe? Ele retrata a adesão ao plano como uma aceitação meio cega, baseada na promessa de que é muito bom, mas sem muitos detalhes. Nessa conversa, a agenda é mostrada como uma coisa meio vaga, que exige mais fé do que qualquer outra coisa. A resposta de que a ansiedade é normal sugere, na visão do autor, uma espécie de manipulação psicológica, em vez de um debate aberto e racional. Então, quando a gente junta essa suposta perda de liberdades com a imposição de uma agenda que ele descreve como vaga, a gente chega na conclusão do autor: um tipo novo e perigoso de ordem social. É aí que ele cria um termo próprio: totalitarismo frouxo. A ideia aqui é que o controle não viria mais pela força bruta, mas sim por um moralismo, um egoísmo, tudo disfarçado de humanismo. É um controle mais sutil e, justamente por isso, segundo ele, mais difícil de a gente reconhecer e resistir. E com isso, a gente vê que o argumento do livro meio que fecha um círculo, sabe? A tese final é que as liberdades individuais estão sendo trocadas pela ilusão de segurança, o que acaba aprisionando a humanidade e nos levando de volta àquela imagem da gaiola do começo. No fim das contas, o livro deixa no ar uma última pergunta, que é bem provocadora. Como é que sociedades que se dizem esclarecidas se tornaram, nas palavras do autor,
estão dispostas a se sujeitar à dominação dos medíocres e dos fracos? A resposta, para ele, é o ponto central de todo o seu argumento, que fica para a consideração de quem lê.